Para já, muito obrigado por esta conversa. Prazer estar aqui falando com você. No palco do Tivoli, aliás, vai ser o seu palco a partir do dia 29 de novembro, depois de ter passado e de ter estreado em Braga, ter passado na Póvoa de Varzim e também em Famalicão. Qual é a importância do palco na sua vida? Eu comecei no palco, né? Minha carreira começou, estrei profissionalmente no palco. Eu acho que... Eu adoro fazer televisão, gosto muito de cinema também, mas eu acho que o palco é o lugar assumidamente do ator, né? É onde ali é ele no seu domínio total e no exercício maravilhoso da profissão, porque o palco te dá o contato com o público, você na hora vê e sente a troca e o trabalho surge muito dessa troca. O trabalho te dá no teatro a repetição, que é uma oportunidade de você entender as nuances. Eu sempre faço uma temporada, eu começo de um jeito, no final eu falo, meu Deus, eu não sabia nada lá atrás, porque a gente vai descobrindo muito fazer. Então, é um trabalho de lapidação maravilhoso. A personagem vai evoluindo? Não, a gente vai tendo consciência de mais camadas do personagem. Então, quando a gente vai fazendo todo dia, a gente vai descobrindo coisas que no começo você não conseguiu ver. E é o trabalho onde não tem mais a invasão de ninguém mais, né? Por exemplo, na televisão tem edição, é o trabalho do diretor que deixa a cara dele no teatro. As coisas até podem ser manipuladas em televisão, exatamente. Não é? Aqui não tem verdade. Ninguém. Depois que o diretor criou a peça, também ele nem aparece mais. Aí é nossa, é onde a gente exerce de verdade a nossa profissão. E quando você me diz que vai colocando camadas sobre a personagem ao longo da temporada da peça, o público interfere nessas camadas, uma vez que não há dois públicos iguais? Sim, sempre interfere. Por isso que eu acho essa troca com o público maravilhosa. Impressionante. Quando é comédia, você aprende muito, porque a comédia, o tempo que às vezes você deu errado, o público não riu, você entendeu. O público te ajuda muito a entender como é que o ritmo que você precisa para dar a graça. E quando é drama, você também entende, assim, você sabe quando você pegou a plateia, quando você realmente foi lá e fez a plateia quase suspender a respiração, assim. Isso é uma troca maravilhosa, assim, quando você conquista essa plateia desse jeito, né? Ser um homem bonito, ter sido modelo, ajudou ou atrapalhou? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que no começo ajuda, porque acho que todo mundo tem uma coisa com a beleza, né? A gente busca, nossos olhos buscam a beleza sempre, né? E eu gosto de enxergar beleza em tudo, assim, até a beleza não óbvia eu vou buscar. Então eu estreiei com esse rótulo, né, de galã. Eu sempre achei que exagerava um pouquinho. Falei, um dia vamos descobrir que não é nada disso, vamos jogar tomate, né? Que eu não sou esse superlativo todo de beleza. Mas você sabe o que é? Honestamente, eu me gosto muito, mas honestamente é difícil a gente se pensar assim, nesse superlativo, né? Eu ainda me vejo muito como o cara do interior, meio caipira, São lá Paulo? do campo. Não é São Paulo, mas é do estado de São Paulo. Eu nasci na roça. Birigui, não é? De Birigui, Birigui, sim. Eu fiquei, a vida inteira eu passei na roça, na fazenda, assim, né? Então essa coisa da beleza, desse glamour, para mim é uma fantasia que eu visto de vez em quando, mas que não é exatamente como eu me enxergo. Mas enfrentou algum preconceito, por exemplo, até mesmo entre os pares, entre os da mesma profissão, pelo facto de ser bonito e de ser modelo? Com certeza, então. Teve que provar mais? Acho que sim, acho que sempre a gente tem que provar mais. As pessoas quase que não acreditam que você pode ser bonito e bom ator, ou multitalentoso, né? E as pessoas são mais condescendentes também com pessoas que tem uma história de pobreza ou que não é tão bonitinho, que é feio. Aí as pessoas já olham dando um crédito, assim, poxa, nossa, como ele conseguiu chegar aí, né? Se é um bonito, tem que ganhar Oscar para conquistar a pessoa, né? Senão elas não perdoam. Mas eu estava falando que a beleza eu acho que abre realmente umas portas e ela pode fechar se você se apoiar só nela. Claro. Na verdade é essa. Eu acho que se você ficar só contando com o seu carisma, o carisma da juventude, né, que a juventude também tem um poder, né, não só a beleza. Se você ficar só se apoiando nisso, tem uma hora que você vai ser cuspido fora e ninguém mais querer, porque isso não dura, né? A beleza, nem o carisma, isso está muito associado com a juventude. Quando você realmente, por exemplo, depois dos 40 que eu estou entendendo isso, como é bom a gente realmente não se apoiar tanto, né? Buscar uma outra base, de construir uma carreira mesmo, de dar uma profundidade, de se entregar muito verticalmente nos trabalhos, para que você possa trazer a beleza de uma outra forma para a sua profissão, né? Não só essa beleza física agora. Eu estou gostando muito da maturidade.
Eu sinto, na verdade, que... Mas a sua maturidade passa também por um linfoma, por um câncer. Sim. Em 2011, 12. Sim. Tudo para mim, depois dos 40, começou a mudar muita coisa. Eu comecei tendo essa doença, Teve a perda do pai. Perda do meu pai, foi junto, né, com a minha doença. E foi um período de grande crescimento para mim. E, na verdade, de um entendimento, de virar algo dentro de mim muito radical, assim, um jeito todo novo de olhar para quem eu sou, de uma autoanálise, de um autoconhecimento. Não, você chega ao ponto de dizer foi a altura de mandar fora a palhaçada do ego. A frase é sua. É verdade. Bem Mas um ator tem uma profissão egocêntrica, narcísica. Como é que isto é compatível? Sem dúvida. Não tem como a gente fugir do nosso ego, né? Mas eu acho que a gente pode olhar de verdade para ele, olhar para todas as nossas personalidade e não ficar tão dependente. Por exemplo, quando a gente é muito jovem, e eu estou falando antes dos 40, por exemplo, é muito normal que você queira conquistar todo mundo, conquistar a profissão, conquistar e jogar com todos os brinquedinhos do ego para que você se sinta bem, se sinta aceito e se sinta brilhante, né? Aí tem uma hora que depois dos 40 você vai começando a quebrar um pouco isso, ou seja, você deixa de ficar tão dependente do ego. O ego faz parte da nossa estrutura, a gente vai conviver com ele a vida inteira. Mas quando você consegue determinar o que está te movendo, você deixa de ser tão refém, assim, sabe? Você passa a não precisar tanto. Por exemplo, hoje em dia eu não tenho mais vontade de provar nada para ninguém, nem para mim mesmo, na verdade, né? E as coisas que me moviam quando eu era muito jovem já não fazem tanto mais sentido. Por exemplo, eu trabalhava muito de domingo a domingo e achava que aquilo era que me alimentava. E os outros departamentos todos ficavam meio de lado. Hoje em dia, os outros departamentos meus estão querendo que eu cuide deles. Estamos a falar de que departamento? Por exemplo, da parte do afeto. Né? Aí eu estou falando do afeto com a família, cuidar mais da família, cuidar dos amigos, estar aberto para um amor. Eu não estou vivendo uma relação há muito tempo amorosa, mas Mas você teve uma relação pública notável onde o afeto era muito importante. Exatamente. Entre a Marília e a Gabriela e você. Mas eu acho que realmente foi um casamento muito bonito, mas hoje Mas em da dia, sua parte, por exemplo, não houve maturidade nessa relação? eu acho que de uma certa forma até que tinha, porque eu era de uma certa forma até que maduro. Para a minha idade, eu até me considerava maduro. Mas hoje em dia... Para acompanhar o portento que é a Marília e a Gabriela, deve ser um desafio viver com uma mulher daquelas, não é? É verdade. Foi Já agora é desafiante em quê? Depois voltamos à questão onde estávamos. Em que é que Marília e a Gabriela é desafiante para um homem? Ela é uma mulher, primeiro, que eu vejo como ela assusta os homens, né? Porque ela é uma mulher multitalentosa e as pessoas... Tem medo, né, de pessoas assim, muito inteligentes ou medo de se sentir menos, medo de se sentir não bom o suficiente para estar do lado dela. Você não teve medo? Eu nunca tive medo. A minha aproximação com a Marília foi tão legal porque eu me aproximei dela, primeiro que eu nunca imaginei que eu ia casar com ela, nem me aproximei dela querendo um casamento ou uma relação. Eu me aproximei dela, primeiro curtindo muito estar conversando com ela, porque eu era realmente muito fascinado por ela. E segundo, porque... A nossa relação começou num outro lugar, assim, eu não cheguei querendo provar que eu era suficiente inteligente para estar do lado dela. Ao contrário, eu cheguei falando um monte de bobagem e ela riu demais de mim e aí tinha tanta gente que chegava cheio, duro, perto dela, querendo impor o negócio. Eu fui o contrário. Querendo ser intelectualmente igual, não é? Ou superior. Eu cheguei ao contrário, eu cheguei não esperando nada, né? E de repente rolou uma coisa muito gostosa da gente, por isso, pela essa espontaneidade. Né? Estávamos a falar então dos tais departamentos que você foi delegando, não é? E que agora, aos quais dá agora atenção, é isso? Exatamente. Por exemplo, a questão do afeto. Por exemplo, no meu casamento foi uma relação de muito afeto. Eu devo anos incríveis da minha vida a Marília, com certeza, foi uma troca linda. E esse amor continua? Exatamente, continua de uma outra forma. Claro. Mas desde então, depois dali, eu acho que eu nunca mais abri meu coração, assim. Eu entrei numa fase... depois de muito foco na profissão. E aí, o que acontecia, a parte das relações era uma coisa assim, acontecia ou não era importante, era muito displicente, assim. Eu vivia pequenas historinhas, assim, que eu mesmo não queria dar prosseguimento, né? E agora, depois dos 40, eu entrei quase numa crise, assim, falando assim, caramba, mas é isso mesmo? Será que eu vou ficar a vida inteira sem cuidar disso?
ocupando meu tempo o tempo inteiro com trabalho. E aí? E a minha família, meus amigos, sabe? Que eu percebi também que amizade você tem que cuidar. É amor? É amor. Não tem como você esperar ter vários amigos e ter esse carinho se você não regar. Né? É uma florzinha que você tem que regar todo dia. Mas esse processo introspectivo e até de autoconhecimento que começa a partir do câncer, ou talvez até 2 anos depois dessa luta, tem a ver com essa necessidade, ou tem a ver também com o facto da finitude da vida, da morte, poder estar ali à frente? Também. Acho que as duas coisas, na verdade, tem totalmente a ver, porque eu acho que quando você é muito jovem, você não para pensar na morte, você acha que isso é eterno, né? O jovem não pensa nessa coisa de envelhecer ou de acabar. Depois dos 40, você tem a noção exata da finitude, você começa a ter essa noção, sabe? A sensação que tem é que passa muito rápido e que a próxima piscada, eu vou ter 50 e tanto, a próxima 60, blá, blá. Não falta muito não, acho que daqui a pouco a gente está tudo lá de lá. Muito obrigado pela parte que me toca, que eu estou nos 62, portanto... Está ótimo, e eu acho maravilhoso, porque tem hora que eu penso assim, que delícia você envelhecer e curtir cada fase, né? O duro é você chegar com 60, 70 querendo ser um jovem que está indo para a night ainda. Isso é ridículo. Né? Não, e também porque já foi, né? Acho que você tinha que aproveitar. A natureza é sábia, eu acho. Ela te coloca os desafios na hora certa. Mas 5 anos depois da luta ter sido vencida por si, não é? Contra o linfoma, 5, 6 anos, a ideia da finitude é uma coisa mais presente na sua vida ou não pensa nisso? Mas não foi, acho que não sei se é por causa dessa doença, não. Eu acho que é por causa... Você encarou muito a doença como um desafio? Totalmente, Com humor, com humildade? Muito. Para mim era quase um desafio, o mesmo desafio profissional que eu tenho, eu tinha 6 meses para vencer essa batalha. Ou dava certo ou dava errado, né? E aí eu encarei como um trabalho mesmo. A gente vai fazer, por exemplo, um musical. Você tem 6 meses para se preparar e pode ser uma catástrofe e pode ser um grande sucesso. Eu encarei assim, falei, vamos ver. Eu sabia que eu tinha muita coisa para aprender ali. De cara, eu falei, ok, nada é por acaso, eu sei que não é à toa que eu estou passando por isso, então vamos ver o que tem para ver, porque deve ter coisa boa para ver aqui. E que coisas boas eram essas? Era esse tal autoconhecimento? Autoconhecimento, de entender o sentido das coisas, sabe? De olhar o que eu estava fazendo mesmo, né? Assim, da vida, quais as prioridades. É difícil de você mesurar exatamente tudo que as percepções que você teve quando você encara a morte de perto. É muito louco, porque tudo que geralmente era importante para você, de repente nada mais tem importância nenhuma. Você fala assim, quando você pensa que amanhã você vai morrer, você fala, meu Deus, por que eu estou chateado aqui por isso, por aquilo? Por que eu estou querendo tanto aprovação? Aqui, acabou, é o caminho sou só eu, sozinho, tem que lidar com isso, com o sentido de tudo isso, de onde eu vim, para onde eu vou, isso tudo, quando você começa a pensar... Mas isso consegue-se com armas, com ferramentas. Você tem um líder espiritual? Hoje em dia eu tenho, na época eu não tinha. Na época era muito comigo mesmo, assim, porque na verdade a gente tem tudo dentro da gente, né? Eu acho que o líder espiritual ou qualquer pessoa que possa te ajudar... Mostra-lhe as ferramentas que estão dentro de si, não é? São pessoas que são esclarecidas e que têm uma espiritualidade que pode ser um canal muito bom para você se conduzir para esse entendimento. Mas o entendimento está com você, né? Está tudo dentro da gente. Mas esse processo não pode ser doloroso? Eu acho que é doloroso. Foi doloroso consigo? Não a doença em si. Não, já não estou a falar da doença, já estou a falar do processo de autoconhecimento. Exatamente. É doloroso, porque quando você começa a enxergar tudo, você vê as partes que você quis negar a vida inteira, as partes não boas suas, né? E os seus condicionamentos. Muito doloroso. Que coisas é que você botou fora de si? Que eu enxerguei assim? Sim, e das quais não gostou tanto. Lembra-se alguma? Talvez a maior de todas, que eu acho que é o grande problema de todo mundo, é a vaidade, né? Mas, na verdade, o orgulho. A vaidade é uma perna do orgulho, o orgulho é mais abrangente. Mas como não ser vaidoso se você todas as noites é capaz de ter uma plateia a aplaudi-lo? Pois é, esse é o desafio, né? Porque você pode ter uma plateia, você pode se comunicar do seu coração com essa plateia, sabe? Sem a vaidade, de querer usar aquilo para estar se sentindo melhor num patamar a mais. Que esse é o lugar, geralmente, onde a gente vai para se proteger de uma dor
da nossa criança lá de trás que sentia humilhada, não boa o suficiente. Então, essa vaidade é um mecanismo de defesa. E foi uma das coisas que eu mais vi. Como o orgulho, como eu me revestia muito de uma posição até atrás desse nome que eu conquistei, para encobrir tantas coisas minhas. Aí eu fui olhar para todas essas coisas que você tem lá dentro, que são as suas dificuldades, vem da infância, e olhar para esse orgulho todo. E quando você olha, você ilumina e você começa a parar de deixar aquilo te dominar tanto e abrir o seu coração. A peça não é sobre isso, não é sobre Taj Mahal, nem sobre a Índia ou o indiano. A peça poderia ser qualquer duas pessoas, em qualquer lugar do mundo, e a peça fala de amizade, de escolhas e principalmente sobre as pessoas que seguem as regras, seguem aquilo que foi imposto ou dito para elas que era bom, sem questionar. Pessoas que seguem as historinhas dos pais, dos avós, os dogmas da religião, todos os seus condicionamentos, sem nunca parar a pensar, será que é isso que eu quero? Será que eu sou feliz assim? Será que isso é bom para mim, para o planeta, para a minha vizinhança? E nesses tempos de mudança que nós estamos vivendo, né, porque eu acho que nessa era de aquário que a gente está vivendo, onde tudo está vindo à tona, você percebe como tudo está vindo para a gente enxergar? Por isso que o mundo está uma bagunça, porque é preciso vir a poeirinha toda à tona para a gente enxergar, para poder transformar. Porque senão o que a gente não pode transformar é o que a gente não está vendo, né? Não pode mudar. Então, nesses tempos, eu acho muito importante esse recado da peça, que é: quais são as suas escolhas? Ela está vindo do coração, está vindo da mente, está vindo dos outros? De você ou dos outros? Você está escolhendo porque você quer agradar alguém ou porque é o seu desejo de verdade? E aí, isso tudo reflete, é muito amplo, porque reflete em tudo, né? Reflete, você pensar bem na nossa política, na nossa economia, todos os setores da nossa vida, se você pensar, você analisar mesmo o que você está contribuindo, né? Por exemplo, porque eu acho que, por exemplo, no Brasil tem essa coisa da corrupção, né? Agora que está vindo tudo à tona. Aqui em Portugal também temos, mas é mais pequenino do país, mundo, não é? Mas no Brasil está um absurdo como está sendo revelado, né? Só que mas o Brasil sempre teve esse absurdo. Sempre teve, agora está sendo revelado, sim, né? Sim. E as pessoas estão em guerra no Brasil, está todo mundo dividido, prós e contras, isso, não sei o quê. Aí eu sempre acho que essas situações são muito importantes para a gente ver, por exemplo, a corrupção que está vindo na nossa cara, para a gente ver a nossa própria corrupção, né? A gente não muda nada se a gente não começar a mudar dentro da gente. O que é que acha que este personagem tem de si? Tem um aspecto do meu personagem que mexeu muito comigo quando eu estava estudando. O meu personagem é filho de militar e ele precisou a vida inteira provar que ele era o melhor para o pai dele. O pai dele não facilitava. É duro ser filho de militar, né? Porque militar exige a perfeição que não existe, geralmente, né? A disciplina. E esse meu personagem é isso, ele faz tudo para agradar esse pai. Não importa o que seja, pode matar. Se o pai dele mandar matar, ele vai matar, porque ele não vai pensar duas vezes, porque ele precisa ser o perfeito, o pai dele, e para a sociedade. E em que é que isso mexeu consigo? Mexeu porque eu acho que a vida inteira eu tentei ser perfeito. Eu vejo que essa questão do orgulho, quando eu falei, aos olhos a minha do seu conclusão, pai? Também, principalmente para o meu pai, mas eu acho que aí é para todo mundo, né? Porque começa com o seu pai que não te validou direitinho, e aí você quer agradar o pai, mas depois você vê que você realmente tem que ser perfeito, porque senão você acha que você não vai ter amor de ninguém. Então, aí entra o orgulho que eu estou falando, né? O orgulho é a defesa que você tem para isso. Por quê? Porque a gente nunca vai ser perfeito. Não tem condições de a gente ser perfeito. Só que a gente começa a dizer para a gente que a gente é. Ai, olha como eu sou bom aluno, olha como eu sou doce, olha como eu sou um príncipe. A gente põe todas essas máscaras todas dentro da gente para tentar ter o amor das pessoas. Então eu estou no ponto de tirar essas máscaras. Eu não quero ser perfeito. Ser perfeito é chato pra caramba. E é insuportável a energia que você gasta tentando ser perfeito. O público que o ama, e você tem milhões de pessoas a amá-lo, viu isso quando lutou contra o linfoma no Brasil, tem direito a saber tudo da sua vida e de si ou não? Não, acho que não. Acho que tem que ter um espaço que não cabe a ninguém. Eu sou um cara muito reservado, assim. Eu tenho uma natureza discreta. Sempre fui assim, desde criança. Eu nunca gostei muito de ficar me expondo.
Você está numa profissão. permanentemente Então, aí eu fui. a exposição num palco. Não, é muito maluco isso, porque se eu te contar que eu, Isto quando é loucura criança, total, eu não é? nunca deixei ser fotografado. Eu não tenho uma foto minha, eu não tenho fotos. Minha mãe tinha que roubar a foto. Minha mãe não acreditou quando eu comecei a trabalhar com isso. Ela falou, como assim? E aí é diferente, na profissão é diferente, porque é uma exposição que você se permite, porque você põe uma máscara e não é mais você. É um personagem. E aí faz parte. E a foto, por exemplo, que hoje em dia eu gosto de tirar, eu gosto de tirar porque a foto é num contexto, é para criar uma magia, faz parte de um desenho que você quer. O público não tem que saber tudo de si e você sabe tudo de si. Não, quem dera, né? É uma busca a gente se conhecer, mas eu estou indo atrás, eu quero. Mas você pelo menos. diz que desconfia de si próprio. Muito. Começou a desconfiar de si próprio. Essa é a frase que eu mais uso ultimamente. Eu sei. Eu desconfio muito de mim mesmo, porque às vezes eu acho que a gente tem um discurso e dentro da gente tem o oposto disso. Tem gente que fala assim, eu quero ter saúde, mas dentro da gente ela está buscando a doença. Tem gente que fala, eu quero ter uma relação e dentro tem um não para a relação, um coração fechado totalmente. Então, enquanto você não se conhece, você não consegue lidar com essas coisas, sabe? Você vai ficar só nos conceitos e no verbal. Você nunca vai falar do coração. Minha vontade é realmente chegar no meu coração. Quem sou eu de verdade? Quem é você de verdade? Estou buscando. Eu que agradeço.